Dando sequência ao nosso curso Destravando a Produção Acadêmica, eu vou falar brevemente aqui como elaborar um artigo científico. Lembrando que vou disponibilizar para você um modelo de artigo científico para que você possa treinar, desenvolver a sua escrita. E quanto mais você treina, mais você se aperfeiçoa. Então é muito importante lembrar disso. Uma parte importante do artigo é a introdução. A introdução é a primeira parte do artigo e deve despertar interesse no leitor, apresentando o tema e sua relevância. Se a pessoa pega um artigo, lê a introdução, lê o resumo também e não acha relevante aquilo ali, a pessoa nem prossegue. Então, o ideal é prender o leitor naquele texto a partir da introdução. Fazer uma introdução bem organizada, bem elaborada, para que o leitor tenha interesse em prosseguir com os estudos nele. Outro aspecto aqui interessante é a estrutura do artigo, que constitui o título, o resumo, a introdução, a metodologia. Vou falar por partes aqui. Em relação ao título, ele deve ser claro, conciso e refletir sobre o tema principal de forma atraente, delimitando ao máximo, como eu falei. Estabelecer um tema, um título, que ele seja que ele consiga amarrar de modo bem objetivo o recorte temporal, o recorte geográfico, onde e quando isso aconteceu, onde e quando a pesquisa foi realizada, qual a relevância disso, e você fazer aí o desenvolvimento explicando para o leitor aquilo que o título promete. Tá? Se o título falou uma coisa, o artigo deve cumprir diretamente com aquela coisa. Outro aspecto aqui é o resumo, em que é uma síntese do artigo apresentando de forma sucinta, objetiva, metodologia, resultados e conclusões. Falar no resumo aquilo que você vai trabalhar ao longo do texto, a metodologia que você utilizou, quais foram os resultados, para que isso prenda a visão o interesse do leitor. E a introdução, como eu falei, ela expõe o tema, justifica a sua pesquisa, fala da relevância, fala da hipótese, fala do problema, que eu falei anteriormente é a pergunta que norteia a sua pesquisa e faz você desenvolver seu artigo. E a metodologia descreve os procedimentos que você utilizou para desenvolver esse estudo. Tá? Então é muito importante isso, lembrar qual metodologia você utilizou, trabalho de campo, pesquisa qualitativa, quantitativa, referencial teórico, bibliográfico, qual foi a forma que você utilizou para pesquisar e produzir seu artigo. Os resultados, que é aquilo que você conseguiu atestar na sua pesquisa, a discussão, que ela vai analisar os resultados obtidos, ou seja, se eu propus um problema, falei da minha hipótese, mas na hora da pesquisa eu descobri que não era como imaginava, então o que é que eu vou tirar desse artigo para poder discutir e apresentar que aquilo não era como eu imaginava, não era como eu esperava. Então, o resultado da discussão, ou seja, discussão de resultados, perdão, em que você vai separar um campo para dizer que houve um contraste entre aquilo que você imaginava e aquilo que foi então comprovado ao longo da pesquisa, tá? Atestar e comprovar sim ou não aquilo. Conclusão, que faz a síntese dos principais resultados, ou seja, considerações finais. O que é que você considera naquele momento da sua pesquisa, enquanto os resultados que você conseguiu localizar. Por fim, você vai então elaborar o seu artigo, tá? Mas elabora o artigo com calma, com paciência, faz um cronograma de estudos, lê bastante, pesquisa aí para você poder fazer um trabalho de qualidade. Escolha o tema, estuda, baixa artigos, faz leitura de TCCs, lê outros trabalhos da mesma área, organize o seu texto e também busque referências confiáveis, fontes científicas, um artigo, um TCC, monografia, dissertação, produções que outras pessoas fizeram e livros também, para que outras pessoas fizeram sobre o mesmo tema, sobre a mesma área, de modo que você possa fundamentar o seu texto de acordo com a ciência. Por fim, encerro aqui essa breve aula, mas espero que tenham compreendido e aguardo a próxima aula, que vamos começar sobre dissertações e também o projeto de pesquisa. Forte abraço e até já!